Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as patologias que surgiram na época, tá? E como foi abordado sobre saúde pública, eu gostaria de falar um pouquinho de como era a epidemiologia antigamente. Então vamos lá. Eu coloquei essa parte aqui, gente, porque nós lutamos tanto, nós profissionais da saúde, viemos lutando para conquistar um SUS de qualidade, a saúde que nós desejamos, o acesso igualitário e de forma integral, objetivando o acesso a toda a população. Por isso que surge aí saúde, um direito de todos, um dever do Estado. Só que antes de falarmos sobre as patologias, vamos entender o que é saúde e pública. Gente, saúde, segundo a OMS, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas de doença, como era descrito anteriormente. Se você não tivesse nenhuma patologia, eles consideravam isso como saúde. Hoje está incluso o quê? O bem-estar físico, mental e social. Isso foi a concepção adotada sobre o conceito da OMS em 1948. Agora vamos falar das doenças. A primeira dela é varíola, mas antes de eu abordar a patologia em si, vamos entender um pouquinho sobre ela. Gente, houve a revolta popular contra a vacina. Toda pessoa, todo profissional da saúde que já estudou sobre as patologias, sobre a saúde pública antigamente, falavam-se da revolta da vacina. Vocês sabem que Oswaldo Cruz foi um médico sanitarista e ele falou o seguinte: descobriu a vacinação da varíola. Beleza, só que agora, gente, o problema não estava aí, o problema estava na vacinação da população. Como é que ele ia chegar para a população e fazer com que as mesmas recebessem a vacina? Não foi fácil não, viu? Porque antigamente não tinha uma educação em saúde, que é educar a população, falar de determinado procedimento, fazer com que elas entendam um pouco sobre a saúde de si mesmo, sobre como cuidar do seu próprio corpo. O médico Oswaldo Cruz simplesmente falou assim: olha, agora vacina a população. Lá em 1872 a 1917. Ele falou: vacina. Beleza. Só que aí, gente, a galera do exército é que vacinavam as pessoas. Quando eles vacinavam, eles não explicavam o motivo. E pela não explicação foi que surgiu uma revolta da população contra os soldados que estavam vacinando. Quando eles iam vacinar, eles não explicavam o objetivo. Eles simplesmente chegavam: tá aqui a vacina. E todo mundo falava assim: o quê? Não vou receber isso não. E vai que tá me matando. Gente, e se olharmos hoje, atentarmos para essa situação, vamos observar que também, se fosse atualmente, nós faríamos a mesma coisa. Já chegou alguém desconhecido lá na sua casa e falou assim: olha, toma determinado medicamento, você vai tomar? Lógico que não. Por isso que ninguém estava querendo tomar, eles arrombavam as portas, entravam, obrigavam as crianças a tomarem. Então houve uma bagunça e surgiu aí a revolta. Só que aí não parou por aí. Eles pegaram e falaram assim: olha, eu vou criar uma lei para essa população ser vacinada. Aí eles pegaram e criaram a lei 12.061, de 31 de outubro de 1904. Entenderam? Tanto que Oswaldo Cruz, galera, ficou apelidado de Napoleão da seringa e lanceta. Olhem só para vocês verem, para vocês observarem. Tudo isso por causa da vacinação obrigatória.
quando na verdade ele só queria o bem para a população. A varíola, chegando na propriamente dita, é uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus. Esse vírus, ele chama-se ortopoximivírus. Eita, quase que não sai. Ela é altamente contagiosa e ela é dividida em duas. A menor, ela é conhecida como alastrim, galera. Eu tenho certeza que as pessoas mais idosas já ouviram falar em alastrim, porque ela é menos virulenta. Não deixa de ser virulenta, ela é um pouco menor em relação à varíola clássica, onde a cepa é mais virulenta. Então, assim, ela transmite. Como é que ocorre a transmissão? Por vestuários, roupas de cama contaminada, certo? Podem transmitir a infecção. Ela é contagiosa durante os primeiros 7 a 10 dias. Então, neste período, a virulência, o contágio é muito maior da pessoa pegar em relação aos outros dias. A varíola é transmitida de pessoa para pessoa por inalação, certo? Ela fica, gente, esse patógeno, ele vai lá nos grandes vasos, conhecido como vasos sanguíneos, atinge principalmente a derme e também na mucosa orofaríngea. Aí aqui, repetindo, certo? O vírus invade a mucosa orofaríngea ou a via respiratória, multiplica-se lá nos linfonodos regionais, causando uma viremia. Sinais e sintomas. Aqui eu coloquei uma criança apresentando varíola. Falei para vocês que atinge a camada da pele, tá? A epiderme, como vocês podem observar. Sinais e sintomas: queixas abdominais acentuadas e vômitos, febre, cefaleia, queixa álgica na região lombar e intensa e mal-estar. As lesões aqui são as que mais acontecem: macropapulares, papulares, se desenvolve na mucosa orofaringe, na face e nos braços. Depois desta parte, ele vai disseminando para as outras partes do corpo. As lesões, elas aparecem rapidamente, após 1 ou 2 dias, tornam-se vesiculares e seguidas pustulares. Aqui mais uma vez, tudo que eu tô falando lá, eu tô falando aqui, ó. De 1 a 2 dias, gente, olha aqui, ó. Tá vendo? Pústulas. E ela vai ficando crostáticas, assim, ó, na região, tá vendo? Aqui elas ainda estão em fase, mas aqui, ó, no lábio superior, dá pra vocês observarem essa crosta, certo? O diagnóstico: PCR e a microscopia eletrônica, pessoal. Eles pegam vou falar um pouquinho mais na frente, que eles fazem o exame de fezes, de urina e fezes, para detectar a cepa da patologia, tá? Da varíola. Tratamento: antibiótico-terapia e isolamento imediato. Entenda o seguinte: o recomendado é o cidofovir. Porém, pessoal, esses medicamentos, eles são os medicamentos teste, tá? Eles não são usados com tanta frequência, tá? E eles estão em fase de teste e tiveram bons resultados. Coloquei para critério de curiosidade. A cólera é uma infecção do intestino delgado e essa patologia ela é causada pelo Vibrio cholerae. A ingestão ocorre por água contaminada, certo? E essa água, gente, pode ser rio, lago, enfim. É só água onde a pessoa se contagia? Não, gente. Alimentos de forma em geral.
tá? Tanto que antigamente a população, essas doenças surgiram com grande intensidade porque a saúde pública era uma calamidade, quanto mais os alimentos, tá? Alimentos contaminados, que mais? Ou com uma má manipulação. Quando eu falo má manipulação, significa que o alimento ele não foi bem cozido, tá? Então, além disso, faz parte até porque a cólera ela faz parte do ambiente aquático. Então, nós devemos tomar cuidado também com os mariscos, crutáceos ou peixes e dentre outros, certo? A transmissão da cólera ocorre por via fecal-oral, como eu falei para vocês, ambientes contaminados, pela ingestão de água ou alimentos, também falei, ou de pessoa para pessoa, certo? O que acontece, gente? Eu falei dessa patologia, mas o que acontece no organismo da pessoa quando esse patógeno fica lá no intestino? Gente, ele vai lá no intestino, altera na verdade, ele altera a produção de água no organismo. A cólera, ela libera uma toxina e essas toxinas se ligam às paredes intestinais, alterando o fluxo de sódio e cloreto de potássio no organismo. Se ela altera, aumenta esse fluxo, a quantidade de cloreto e potássio, nosso organismo vai entender que o próprio corpo precisa de água, quando na verdade é a cólera que está enganando o nosso sistema nervoso central, porque o cérebro é o nosso centro de comando. Então, tá lá no intestino, a cólera, ela libera essa toxina se liga nas paredes do intestino. Quando ela se liga lá na parede intestinal, ela altera o sódio e o potássio. Quando ela altera, o nosso sistema fala o seguinte: eita, esta pessoa tá precisando de água. Então, dá-lhe água. Gente, a pessoa começa a ter diarreia, vômitos, náuseas. Só que quando a pessoa perde líquido em excesso, o que acontece? Ela acaba causando ou desenvolvendo aí um choque hipovolêmico, certo? Aqui eu falei, só que deixa eu refrisar. Gente, o nosso corpo, ele é tão perfeito. O que acontece? Um mosquito assentou na mão de vocês, qual é a tendência de vocês? Qual é a tendência da pessoa, do ser humano em si? É balançar a mão, né? Sacudir a mão. Do mesmo jeito, ocorre lá no intestino. Ela altera esse fluxo de cloreto e sódio, beleza. Só que o nosso organismo, ele é perfeito. Ele vai falar assim: eita, tem um bichinho lá no intestino dessa pessoa. Vamos liberar bastante água para tirar este patógeno. É por isso que ocorre o quê? Então, é por 2 motivos que a pessoa apresenta diarreia, tá? Na maioria das vezes, gente, aqui ó, são os sinais e sintomas. Na maioria das vezes, a pessoa contrai a patologia em si e não sabe que está com a patologia, nem percebe. Estes são os sintomas mais leves, digamos assim. Os mais graves aí é a diarreia, vômitos, cãibras. Lembra que eu falei para vocês que o patógeno ele tem a capacidade de alterar o sódio e o cloreto de potássio. Então, por isso que a pessoa desenvolve a cãibra e desidratação e choque, como falado. Por quê, gente? Por causa da diarreia ou dos vômitos, tá? O diagnóstico tá aqui. É o cultivo de fezes ou vômitos para análise viral bacteriana ou parasitológica. Eles procuram a cepa do patógeno no organismo da pessoa
E se tiver, pessoal, é tratado conforme a patologia. O tratamento, bastante administração de líquido, tá? Ou soro. Esse SRO aqui é soluções de sais e reidratação oral, certo? Fluidos endovenosos, dependendo da gravidade do caso. Os medicamentos de primeira escolha são a dixoxiclina e a eritromicina. São os medicamentos, aí eu coloquei aqui, ó, 300 mg, dose única. E a eritromicina, 12,5 de 6 em 6 horas durante 3 dias. Gente, tem vários outros medicamentos, entretanto, não vejo necessidade de colocar, tá? Mas, se vocês quiserem pesquisar, a título de curiosidade, sintam-se à vontade. A gripe espanhola, pessoal. Falar dessa gripe, eu vou disponibilizar um vídeo que retrata a realidade da gripe espanhola. Gente, é uma gripe. Ah, uma gripe normal? Sim. É uma gripe normal que matou para mais de 50 milhões de pessoas. E o nome dela era gripe. Só que levou esse nome gripe espanhola porque ela teve uma ênfase maior na Espanha. Aí pegou gripe espanhola. E os soldados, eles falavam disso e acabou fixando. O que acontece? É uma gripe, tá aqui, ó, influenza H1N1. Este vírus, ele foi extremamente mortal. E o que ele causa? Na época, eles acreditavam que causava uma tempestade de citocinas que destruía o sistema imunológico. Outros falavam várias outras histórias. Entretanto, essa gripe, ela deprime tanto o sistema imunológico que acaba causando uma debilidade na pessoa, fazendo com que a mesma vá a óbito. Então, ela ataca diretamente o sistema imunológico. As pessoas começam a apresentar. Antigamente, eles falavam assim, ó, por que ela teve 3 ondas, só para constar? Ela teve 3 ondas. Ah, como assim, professora, 3 ondas? A primeira onda, pessoal, ocorreu no período da Primeira Guerra Mundial. A segunda onda foi a mais drástica. E a terceira onda. A primeira foi uma onda mais leve. As pessoas sentiram gripe, aquela gripezinha, tosse, febre, só que não deram tanta importância. Por quê? Ela entrou no organismo e ficou lá incubada. Quando foi essa segunda onda, gente, ela veio com tanta força que as pessoas, os homens que foram em combate da Primeira Guerra, passavam mal e, na verdade, eles não sabiam ao certo o que era, quando, na verdade, era a gripe espanhola. Então, o que aconteceu? As pessoas passavam mal, eles vomitavam sangue, e começou assim, em questão de horas mesmo, eles iam a óbito. Então, é bem interessante. Vou deixar um vídeo disponível, gente, para vocês, para que entendam melhor sobre a gripe espanhola, tá? Porque por mais que eu fale, o vídeo dá uma ênfase maior, tá? Eles compararam a gripe espanhola, ou estão comparando com o Covid-19. Então, é bem interessante. Vou disponibilizar para vocês, tá bom?